Teste som imagem. 16 de setembro de 2025, terça-feira. Vamos começar a gravação de mais uma aula do curso da série de Romanos, capítulo 16. Pela graça de Deus, estamos chegando à conclusão do estudo do livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, a igreja de Roma, escrita da igreja de Corinto, entregue pela serva da igreja em Cencreia, Febe. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos por essa oportunidade de encerrar esse curso hoje de Romanos, onde aprendemos dessa mente brilhante que tu nos deste, que a sã doutrina da verdade eterna, uma vez revelada para sempre, a tua igreja santa, teu Israel remanescente. Em nome de Jesus, Pai Celeste, te adoramos, te agradecemos também pelo canal Notícias Cristo Rei, pela comunidade também, WhatsApp. E acompanha nossos ouvintes, acompanha o nosso coração, nossa mente nesse estudo. Prepara o coração daqueles que não têm a Cristo para receber essa mensagem, receber a Ti como Senhor e Salvador das suas vidas e Deus único. Amém, em nome de Jesus. Capítulo 16 da Epístola de São Paulo aos Romanos. Recomendo-vos Febe, nossa irmã, que é serva da igreja, que está em Cencreia, para que recebais no Senhor como convém aos santos e para que ajudeis em qualquer coisa que ela de vós necessitar, porque ela tem sido ajudadora de muitos e também de mim. Paulo vai citar várias mulheres aqui, irmãos. Um total de 11 mulheres, nome de mulheres, 3 anônimas, que mostra o amor de Paulo, né, e o tratamento que ele dava às mulheres de muita honra, de muita valorização na obra do Evangelho. Recebais Febe no Senhor, como convém aos santos, e para que ajudeis em qualquer coisa que ela de vós necessitar, porque ela tem sido ajudadora de muitos e também de mim. Aqui a assistência dos santos. Saudai a Priscila e a Áquila, meus colaboradores em Jesus Cristo, os quais pela minha vida expuseram seus próprios pescoços, que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai meu amado Epêneto, que é as primícias da cá em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, que são notáveis entre os apóstolos e que também estão em Cristo antes de mim. Saudai a Amplieto, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso colaborador em Cristo, e a Estax, meu amado. Saudai a Peles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narciso, que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa, os quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, escolhido no Senhor, e minha mãe. Saudai a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Pétrobas, a Éremes e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia e a Nereu, sua irmã, e a Olimpas e a todos os santos que estão com eles. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam e suplico os irmãos que observeis que causam divisões e ofensas contra a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles, pois os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu próprio ventre, com boas palavras e lisonjas enganam os corações dos ingênuos. Porque a vossa obediência veio a ser conhecida a todos os homens, alegro-me, pois, em vosso nome, mas eu ainda quero que sejais sábios no que é bom e ingênuos para o mal. Que o Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Chama a atenção aqui este versículo de Paulo 16, 18, diz: porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu próprio ventre, e com boas palavras e lisonjas enganam os corações dos ingênuos.
A carta de Paulo aos Coríntios, né, segundo aos Coríntios, ele vai denunciar os falsos apóstolos. Hoje a gente conhece, hoje eu conheci aí o filho de um apóstolo aqui, né, da cidade. Alguns pastores estão usando o nome de apóstolo e alguns até mesmo de patriarcas, né? Eu creio que não é adequado esses nomes, esses títulos, né? Basta pastor, presbítero, que é o nome que se dá aos servos de Deus, né? Que lideram a comunidade, que pastoreiam a comunidade, presidem uma comunidade, pelo menos o serviço da palavra, da comunidade, da doutrina. Porque muitos vão se aproveitar, né, de palavras e títulos, né, bons, elevados e lisonjes, para enganar corações ingênuos, né, e enquanto está procurando apenas sobreviver ali à custa daquela comunidade. E às vezes de uma forma muito luxuosa, né, além das necessidades. Então é por isso que Paulo diz que eles estão enganados e enganando a outros a respeito da verdadeira doutrina do Evangelho. E isso aí causa divisão, né? Divisão da interpretação da doutrina e ofensas, né? Porque, por exemplo, se nós estudarmos, o apóstolo era o título em que era usado estritamente na igreja para aqueles 12 e para o apóstolo Paulo, claro, que é um apóstolo tardio, né? Que foi ensinado por Jesus Cristo, mas conviveu com os apóstolos primeiros, né? As colunas da igreja, Paulo, Tiago e João. E essa grande promessa que Deus dá esmagar em breve Satanás debaixo de nossos pés, pela graça do Senhor Jesus Cristo, conosco, a sua autoridade, que ele expulsa os demônios e lança os espíritos demoníacos nos porcos, ali no Evangelho, e os demônios mesmo clamam com temor, com medo de Jesus Cristo e a sua autoridade, né? Então Jesus Cristo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, não é apenas o Messias de Israel, ele é o Deus de todas as nações, o Rei dos Reis. Temos esse Rei soberano, que nada lhe falta na sua autoridade no trono celeste. Então não há como questionar a realeza, a majestade de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu amor com que nos amou, pela sua cruz que ressuscitou dos mortos, vencendo a segunda morte para todos nós, né? Então esse Jesus Cristo, que é Deus, Rei dos judeus também, ele nos dá a vitória sobre a segunda morte. E a conforto e consolação nessa morte de separação do corpo. Eu vi aí um estudo, estava vendo uns estudos hoje sobre a questão de falar com os mortos, ou ouvir os mortos, ou Deus permitir ouvir os que estão no inferno, né? Então, às vezes acontece que Deus permite que uma alma no inferno venha dar um testemunho. Primeiro, aquilo tem que ser examinado por pessoas, por pastores mais experientes, porque o demônio engana muitos falando de mortos e almas de mortos. Mas realmente tem testemunhos que abalam a cristandade, que são comprovados pela igreja, pelos pastores, pelos bispos, pelos padres, que pessoas que dão testemunho do inferno para as pessoas vivas, né? Ocorrem essas coisas, ocorrem esses fenômenos, a gente não tem como explicar, mas isso não autoriza nós consultarmos os mortos ou invocarmos os mortos. Isso é proibido porque Satanás engana as pessoas, se fazendo de anjo de luz e se fazendo de alma de morto, como enganou Saul lá naquela consulta a médio de Endor, e ele perdeu a batalha e morreu ele e os filhos dele, né? Então, perdeu a graça de Deus, a unção de Deus, porque foi consultar com médiuns e mortos. Isso não devemos fazer. Mas existem fenômenos que nos fazem pensar que realmente Deus permite a comunicação, tanto de mortos que estão no céu, como de mortos que estão no inferno, e como de mortos que estão ainda na terra aqui, né? Morreram recentemente, etc. Recentes, são mortos recentes, né? A alma saiu do corpo há pouco tempo, então esses fenômenos acontecem, mas devemos julgar esses fenômenos segundo a palavra, segundo uma boa teologia, para não ser enganado por Satanás. Mas o que eu queria dizer é que existem esses fenômenos, e alguns são verdadeiros, mas a maioria é falso, né? Esses espiritismo, kardecismo, aí geralmente é falso, terreiro de macumba e tal.
É o que dizem, são espíritos demoníacos que conhecem as pessoas. Eu mesmo passei por uma experiência, tem várias experiências, mas uma delas me chamou a atenção, um guarda rodoviário, que eu estava levando ele de carona, e numa curva ele disse, olha, ali morreu meu cunhado, e depois eu dei uma carona a um bêbado, e o bêbado contou toda a vida do meu cunhado para mim. Eu digo, o demônio que matou seu cunhado, bêbado, dirigindo, virou o carro na curva, e agora já tinha pego o outro bêbado, né? Então isso aí, claro que não é a comunicação do cunhado dele, é um demônio que, do vício, da bebida, né? do acidente de carro, né? Tirou a vida daquela pessoa. Mas em breve essas confusões de Satanás, esses enganos de fala de morto, Satanás ficará debaixo de nossos pés. Deus dará sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Como diz Paulo aqui, para não sermos ingênuos para o mal, né? Nem para praticar o mal, sermos sábios para praticar o mal do lado de Satanás, né? Com esses médios aí, né? Feiticeiros, que não herdarão o reino dos céus, nem que nós sejamos então enganados por Satanás. Então ele estará sobre os nossos pés, ou seja, nós pisaremos na cabeça de Satanás pelo poder e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Não temos por mérito próprio, condições próprias de fazê-lo isso, porque Satanás é um anjo, é um espírito invisível. Só pelos recursos da graça de Deus que podemos vencê-lo, tirá-lo da nossa vida e as suas influências e seus malefícios na nossa vida. Então Paulo continua, essa graça de Cristo ele deseja para nós, do Cristo Deus, ressurreto, Senhor, Messias de Israel, e continua saudando Timóteo, meu colaborador Ilúcio, e Jason e Sosípatro, meus parentes, vos saúdo, Eutécio, que escreveu esta carta, vos saúdo no Senhor, Gaio, meu anfitrião de toda a igreja, vos saúda, Erasto, tesoureiro da cidade, vos saúda, e o irmão Quarto, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então, Paulo fala sobre seus parentescos, sua família, como judeu, muitos convertidos, né? Estavam na igreja, com Paulo, na igreja de Coríntio. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, mantido em segredo desde o início do mundo, mas que agora se manifestou, e pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, se fez conhecido a todas as nações, para a obediência da fé. Ao Deus único e sábio, seja a glória por Jesus Cristo para sempre. Amém. Escrito aos Romanos de Corinto e enviado por Febe, serva da igreja em Sencreia. Então, deixa de casa você procurar no Google onde fica essa igreja, a cidade de Sencreia, no Novo Testamento. Né? Corinto era na Grécia, né? Da atual Grécia. Então, Paulo chama de destaque no capítulo 16, verso 25, que Jesus continua a confirmar, ele é o rei, ele reina soberano e vivo sobre o céu e a terra, o inferno e o paraíso. Então, ele mantém tudo sob o seu domínio, sob o seu controle, rei dos reis. E ele revelou esse mistério do Evangelho, do reino de Cristo, sobre tudo e todos, unindo céu e terra, aos profetas, na geração de Paulo. E trouxe Paulo para nos ensinar, nos revelar toda essa doutrina. E devemos ter cuidado com os enganos que aparecem com essas doutrinas, para enganar os nossos corações ingênuos, né, com palavras boas, às vezes lisonjas, e muito luxo, muita decoração, né, muita arte, muito teatro, e servem apenas aos seus egoísmos próprios, ao projeto de poder próprio, de riqueza própria. E ele nos manda afastar desses aí, né, e causam divisões e ofensas à doutrina apostólica, à doutrina de Paulo, que Deus levou milênios para revelar e entregar a Paulo para que ele nos ensinasse, se manifestou conforme também as escrituras proféticas, confirmando e amarrando ao longo desses 6.000 anos toda a revelação desse mistério de Deus em Cristo Jesus, Senhor Deus também, Verbo encarnado. E esse estudo que eu estava vendo, o professor nos ensina uma coisa interessante ali. Diz que os anjos tiveram ciúme, porque quando Deus criou o homem, Deus queria fazer uma criatura racional que tivesse também um corpo material. E quando os anjos viram que o homem era diferente deles, só corpo espiritual, e alguns deles invejaram os homens e seguiram Satanás. Por isso nós temos essa guerra, e por isso esses espíritos enganadores caíram na terra e enganaram
a Eva prometendo que ela fosse deusa também, que ela fosse um espírito que nem Deus, né, e não tivesse carne. E o mistério era que Deus mesmo iria se fazer carne, como nós, né, e se fez carne. E se fez mais, ainda glorificou essa matéria. Então Deus fez toda essa revelação, entregou a Paulo, que era a maior intelectualidade da sua época, falava vários idiomas, falava hebraico, aramaico, grego, latim, e tinha como cidadania romana, né, o conhecimento jurídico, o conhecimento filosófico dos gregos e o conhecimento bíblico dos judeus. E ele trouxe Paulo e preparou desde o ventre materno para nos trazer a verdade que foi dada uma vez para sempre aos santos. E estamos aí estudando e ensinando a vocês, em nome de Jesus. Terminamos, agradecemos pelo curso concluído. Se você não aceitou Jesus, faça a sua oração, aceitando Jesus como seu Senhor, seu Salvador único e Deus. E até uma próxima oportunidade. E se gostar, compartilhe, dê um like, comente. Já temos a promoção do pendrive, o curso de teologia, com 92 aulas, 180 arquivos, um pendrive de 16 GB, que custa 40, o custo, só apenas o custo. No grupo Cruz e Força, está disponível só para as pessoas que estão no grupo Cruz e Força. É só me pedir no privado aí com o endereço e eu envio pelo correio. Amém? Aí eu tenho que produzir, vai demorar um dia eu produzo o curso no pendrive e envio, ok? Nós já estamos distribuindo e vamos fazê-lo logo para quem nos solicitar. E você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, confesse seus pecados, procure uma igreja, batize cristão se não foi batizado ainda. E quero deixar então a paz e a graça do Senhor Jesus no coração e agradecer a sua audiência no canal. Até uma próxima oportunidade, conforme a grande misericórdia e bondade do Senhor Jesus, Rei dos Reis. Amém. Oremos pelo Brasil, oremos pela situação do hemisfério ocidental, que estamos nessa luta desse ano político. Amém. Esse que falou alto, oferecimento do Ministério da Igreja Eterna, nosso Senhor Jesus Cristo Doméstico, localizador luz e glória para o grupo Cruz, Força e Fé também do WhatsApp. Até uma próxima oportunidade.